Havendo legal, declaro aberta a nova sessão ordinária da primeira Câmara desse Tribunal. Comento sobre os conselheiros, sobre a mesa, ata da 8ª sessão ordinária, realizada em 31 de março, comento a aprovação nessa oportunidade. Em discussão, não vem discussão e votação, aprovado. Ofereço a palavra aos senhores conselheiros que querem fazer uso. Antes de passar a ordem do dia, eu indago ao eminente representante do Ministério Público, João Paulo Giordano, se tem interesse em vista especial algum procedimento dessa data. Não há interesse, excelência. Cumprimento, então, os senhores conselheiros, senhora procuradora, senhor procurador, senhor diretor-geral, senhores funcionários, advogados, e passo a relatar o item 1 da pauta, que é um pregão eletrônico e o contrato entre o Centro Médico Polícia Militar do Estado de São Paulo e a empresa Rapid Distribuidora de Serviço Limitada. A assessoria técnica, respectiva chefia Procuradoria da Fazenda do Estado, manifestaram-se pela regularidade da matéria. No entanto, analisando melhor aqui, e diante das razões que me foram ofertadas nessa tarde, eu vou retirar de pauta o retorno ao gabinete. Agora, senhores conselheiros, eu vou relatar, com a permissão de Vossas Excelências, os itens 12 a 13 da pauta em conjunto. 2 a 13 da pauta em conjunto. Já disponibilizei o voto a Vossas Excelências e vou relatar, então, o item 2, que é uma concorrência e contrato entre DR e a empresa Eita Engenharia. O 3 ao item 5 são temas aditivos entre o DR e a empresa Citransinalização Industrial e Fiscal Tecnologia e Automação. O item 6º e 7º, os itens, trata-se de tema de aditamento ao contrato da Prodesp e alternativa a serviço de utilização em geral. O item 8º é um convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Associação Paulista para o Desenvolvimento de Medicina. O item 9º é a prestação de contas e repasse da Fundação de Desenvolvimento Administrativo, que é a Fundap, à Secretaria de Estado da Saúde. O item 10 é a prestação de contas de repasse efetuado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude e a Prefeitura de Hortolândia, em 2009, através de convênio. O item 11 é prestação de contas de repasse da Fundação Parque Zoológico e a Prefeitura de São Vicente, em 2011, através de um convênio. O item 12 é prestação de contas de repasse da CDHU à Prefeitura de Anhembi, em 2012, com base em convênio. O item 13, prestações de contas de repasse entre Secretaria de Estado da Educação, Diretoria de Ensino da região de Catanduva, às associações de pais, amigos e profissionais de Catanduva e Novo Horizonte, 2013. Já tendo disponibilizado votos a Vossas Excelências e com as devidas recomendações atinentes a cada caso, bem como tendo sido atendidos os pressupostos legais, eu voto pela regularidade dos itens 2 a 13 da pauta. O voto sem discussão. Não havendo discussão e votação, aprovados. Agora também, com a anuência de Vossas Excelências, vou relatar os itens 14 e 15 da pauta. Prestações de contas dos repasses da CDHU à Associação Nova Conquista, 2010 e 2011, com base em convênio. A instrução processual evidencia falhas muito graves. Pendência de prestação de contas em relação à quantia de 2.137, contradições do parecer conclusivo, remessas temporárias de documentos, precariedade financeira da entidade, um patrimônio líquido negativo de R$ 163.459, a execução de 56,53% da obra, quando deveria estar concluído em dezembro de 2011, e mais, não houve recolhimento de encargos fiscais e tampouco trabalhista pela associação. Diante disso, eu voto pela irregularidade de prestações de contas e condeno a Associação Nova Conquista a devolver horário a importância de R$ 2.137,11 atualizados. Este é o voto que está em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Passo agora a palavra ao eminente relator conselheiro Renato Martins Costa, dos itens 16 a 20 da pauta. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, eminente
eminente conselheiro Sami Wurman, os eminentes procuradores, doutor João Paulo Jordano Fontes, doutora Cláudia Viviane Tavares Nicolau, eminente secretário-diretor-geral, a todos os presentes. O item 16, senhor presidente, cuida das contas de 2010 da Secretaria de Estado da Cultura e das suas unidades gestoras e executoras. Na conformidade, relatório e voto previamente encaminhado a vossas excelências, voto pela regularidade com ressalvas das unidades apontadas, dando quitação aos responsáveis, liberando aqueles responsáveis por adiantamento e almoxerifado e homologando as baixas patrimoniais. É o voto. Discussão. Não havendo discussão e votação, os votos estão aprovados. Com relatórios e votos individualizados, itens 17 a 20, senhor presidente. Regimental. 17, pregão eletrônico e contrato da Sabesp com Dasco Engenharia. 18, concorrência, contrato, execução contratual, Polícia Militar do Estado com CM, Construção Civil e Planejamento. 19, inexigibilidade de licitação e contrato CDHU com TOTUS S.A. E 20, convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Associação Espírita São Vicente de Paulo, Instituto Bezerra de Menezes. Em todos os processos, a instrução foi convergente no sentido da regularidade. Os meus votos acompanham com as recomendações onde pertinentes. Os votos estão em discussão. Não houve discussão e votação. Os votos estão aprovados. Passa agora a palavra ao eminente substituto conselheiro, auditor Sami Wurman. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores representantes do Ministério Público de Contas e da Procuradoria da Fazenda, inicialmente peço para retirar de pauta o item 21. É regimental. Agora, item 22, embargo de declaração em face de acordo da primeira Câmara que julgou irregular balanço da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, do exercício de 2011. Os órgãos técnicos da Casa foram pelo desprovimento do recurso, preliminarmente conheço do mesmo. Conhecido. No mérito, acompanho os órgãos instrutivos da Casa e nego provimento aos embargos. Em discussão, não houve discussão e votação, aprovado. O item 70, também peço sua retirada de pauta. Agora desculpa, fui para o... Desculpa. Ainda com a sessão municipal, passa a relatório agora o item 23 da pauta. Agradeço a presença da procuradora e passo a relatório o item 23 da pauta. Trata-se aqui, senhores conselheiros, de prorrogação, a concorrência de corrente, contrato também, entre a Prefeitura de Santana de Parnaíba e a empresa JM2 Transportes, agora denominada Cotepar Transporte Limitada. Esta Corte julgou definitivamente irregular a licitação e contratos originais. Voto, portanto, pela irregularidade dos termos em exame pelo princípio de solidariedade. É o voto que está em discussão. Não haverá discussão e votação. Aprovado. Item 24, peço retirada, continua no gabinete porque entraram memoriais. Item 25, Câmara do Guarujá. Pregão presidencial contrato, tema aditivo entre a Câmara Municipal de Guarujá e a empresa Elo Office Empreendimentos Limitada. No caso, verificou-se irregular a exigência de certidão negativa de débito de tributos imobiliários, como prova de irregularidade fiscal da licitante. Some-se ainda a falha relativa à não demonstração do estudo técnico com prova de vantagem obtida pela administração na atitude de locação do equipamento objeto de licitação, ao invés de adquiri-los diretamente. O voto pela irregularidade do pregão do contrato, tema aditivo, aplico multa ao responsável no valor de 200 UFESPs e requeiro ainda, uma vez aprovado, ser oficiado do Ministério Público do Estado de São Paulo, com cópia de relatório e voto para ciência e eventuais providências. É o voto que está em discussão. Na discussão e votação, aprovado. Item 25 a 26, senhores conselheiros, senhor procurador, trata-se aqui de um assunto que já esteve em pauta, que é a inexigibilidade de licitação decorrente do contrato entre a Prefeitura de Quatá e Silvio Duarte da Silva, Rancharia, Marcos Antônio Gaetan. O presente item foi retirado da pauta da sessão de 10/2/2015 para avaliação dos argumentos sustentados oralmente
pelo Dr. Marcelo de Souza Pecchio. No entanto, no meu ponto de vista, remanescem irregularidades. É fato que existe a venda antecipada por artistas e empresários de datas avulsas de shows de pessoas jurídicas e até mesmo físicas. Em tais casos, como foi citado em sessão anterior, o comprador passa a ser titular exclusivo da data e pode, inclusive, revendê-lo a outrem. Diante disso, eu não faria objeções ao enquadramento do ato na hipótese do inciso 3º do artigo 25 da Lei Federal 866, se no caso exame houvesse prova robusta da sua legitimidade. A coincidência ou proximidade das datas de abertura dos processos de elegibilidade com a emissão de carta de exclusividade, aliada à realização de cotações de preço junto a outras empresas para o mesmo show e eventos, conduz à conclusão de que a cessão de direito de exclusividade à hora contratada se deu após ou concomitantemente a negociação da data. Essa é a Prefeitura de Quatá. Um fato importante, senhores conselheiros, é que duas das proponentes, Policastro e Associada à Administração Artísticas e HRP Promoção Artística, possuem idêntico endereço, além de proprietárias cujo sobrenome indica o parentesco. Mas uma cotou o show de Davi Sácer e Banda e a outra cotou o show da dupla sertaneja Milionários é Rico. Portanto, diante de outros elementos e desses também, eu acho que não ficaram justificados o procedimento da Prefeitura com os preços avançados. Dessa forma, pela irregularidade da exigibilidade de licitação e contrato, e aplico multa ao responsável no valor do dinheiro do FESPES. É o voto em discussão, nova discussão e votação, aprovado. O item 28 também é uma inelegibilidade de licitação e decorrente contrato entre a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e a Associação Mogiana Escola de Samba e Blocos. A instituição processual evidencia falhas graves o suficiente para comprometer a matéria, a iniciar pela notória dissonância do objeto contratado. Organização técnica do desfile de samba e bloco do Carnaval Mogiano 2007, com as hipóteses de inelegibilidade de licitação previstas no artigo 25 da Lei Federal 8666, dentre outras falhas. Portanto, voto pela irregularidade da contratação direta em exame. É o voto que está em discussão. Sem discussão, em votação, aprovado. Item 29 é dispensa de licitação e contrato da Prefeitura de Ibiúna, Laboratório de Biomedicina Santa Helena, Sociedade Civil Limitada, que tem por objeto realizar exame laboratorial para o Hospital Municipal de Ibiúna. A contratação direta de exames laboratoriais tem sido praxe no município, em patente afronta o artigo 37, 21 da Constituição Federal e artigo 2º da Lei Federal 8666. Além disso, não consta dos autos qualquer documentação que justifique o valor contratado de R$240 mil, e sequer a especificação das quantidades dos exames laboratoriais que estariam abrangidos pela avença. Voto, portanto, pela irregularidade da contratação direta em exame, com aplicação de multa responsável no valor de 200 do FESP. É o voto que está em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Item 30 e 31 da pauta em conjunto. Termos de prorrogação de licitação, contrato da Prefeitura de Avaré e empresa nutricional e comércio de alimentos. Tramite em conjunto os autos principais da representação apresentaram contra os atos praticados pelo Executivo, argumentando que, por sua natureza, o objeto em questão deveria ter sido licitado. A defesa se fez presente nos autos, mas os seus argumentos não devem ser acolhidos, principalmente considerada a quantidade significativa de contratações diretas realizadas pela Prefeitura de Avaré ao longo dos anos, assim como igualmente questionável a justificativa do preço contratado. Voto, portanto, pela irregularidade da contratação direta e procedendo à representação e aplico multa ao responsável no valor de 200 UFESPs. É o voto que está em discussão. Nova discussão e votação. Aprovado. Agora, item 32, contrato mediante dispensitação entre a Prefeitura de Mirandópolis e Codasp, Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo. A dispensa, nesse caso da licitação, encontra respaldo no inciso 8º do artigo 24 da Lei 8666, de 93. Além disso, os esclarecimentos foram devidamente apresentados pela origem, acompanhando a documentação. Dessa forma, eu voto pela regularidade da dispensação do contrato e do termo aditivo. O voto está em discussão. Não havendo discussão e votação. Aprovado. Item 33, convênio em termos de permissão firmado da Prefeitura Municipal de São José dos Campos e o Centro Promocional
de Eugênio de Melo, CEPEM. As graves impropriedades apontadas ao longo da decisão processual não foram afastadas pelo argumento da defesa. O convênio firmado com o Centro Promocional de Eugênio de Melo, CEPEM, destina-se à devida determinação de mão de obra, já que toda estrutura é cedida pela Prefeitura, cabendo à entidade fornecer apenas recursos humanos, prática recorrente da Prefeitura, conforme demonstrado no voto disponibilizado previamente. O voto, portanto, pela irregularidade do convênio e do termo de permissão de uso e análise. É o voto que está em discussão, na discussão e votação, aprovado. Agora, senhores presidentes, senhores conselheiros, vou relatar em conjunto os itens 34 a 37 da pauta. 34, Prefeitura de Barueri e entidade Grupo Vida Brasil. 35, Prefeitura de Ribeirão Preto e diversas entidades. 36, Prefeitura de Atibaia e Irmandade da Misericórdia de Atibaia. 37, Prefeitura de Guarulhos e Conselho Escolar Gabriela Mistral. Já disponibilizei voto a Vossa Excelência, se entendo que os pressupostos legais foram atendidos, por isso eu voto pela emissão de parecer, pela regularidade dos atos praticados. O voto está em discussão, na discussão e votação, aprovados. 38, prestação de conta de recurso público de 2007, por meio de convênio, entre a Prefeitura de Guarulhos e a Irmandade de Santa Casa Misericórdia de São Paulo. A economicidade fundada em redução de folha de pagamento em razão dos benefícios fiscais com consideração da Casa de Misericórdia, nesse caso, de questionável legalidade. Além disso, houve um pagamento da taxa de administração, que constitui prática muito rechaçada por essa Corte de Contas, em razão de sua natureza contraprestacional, contrária aos primados interesses convergentes e à vedação ao lucro pelas atividades envolvidas por parceiro de administração pública. O voto pela irregularidade da prestação de contas de análise, condeno a entidade beneficiária com recebimento a quantia relativa da administração correspondente a R$600 mil, em decorrência do mencionado pagamento considerado lesivo aos cofres públicos, e imputa aos responsáveis o pagamento de multa fixada em 200 UFES. É o voto da discussão, nova discussão e votação, aprovado. Agora, itens 39 e 40 da pauta, contas anuais das câmaras de Santana de Parnaíba e Pedro de Toledo, de 2011, Santana de Parnaíba, e 2013, Pedro de Toledo. Os votos já foram disponibilizados a Vossas Excelências. E, do meu ponto de vista, os pressupostos legais foram atendidos. Portanto, eu voto pela regularidade com ressalvas das contas do exame. O voto está em discussão. Nova discussão e votação. Aprovado. Prefeitura Municipal de Bilac. Contas anuais da Prefeitura de Bilac, 2013. Observo o atendimento ao limite mínimo da aplicação no ensino na saúde, bem como o percentual máximo permitido para despesa com pessoal. Foram ainda quitadas regularmente as obrigações judiciais de pequena monta, bem como efetuados regulamentos de cargos sociais. Diante disso, voto pela emissão de parecer favorável da Prefeitura de Bilac, 2013. Em discussão, nova discussão e votação, aprovada. Item 42, retiro de pauta com retorno ao gabinete. 43, recurso ordinário interposto em fase de sentença julgou irregular a elegibilidade de licitação e contrato entre a Prefeitura Municipal de Avaré e a GAL, Gestão, Autonomia, Liderança, Consultoria, Capacitação, Educação, Sociedade Civil. Assessoria Técnica Jurídica, Chefia, MPC, SDG, manifestaram pelo não provimento de recurso interposto. Em preliminar com esse recurso. Em votação, aprovado. No mérito, precisa falta de prova de enquadramento de situação concreta nas hipóteses de inexigibilidade previstas no artigo 25 da Lei Federal 866 de 93. Diante disso, pelo não provimento do recurso ordinário. É o voto que está em discussão. Nova discussão e votação, aprovado. Agora, item 44, recurso ordinário interposto diante da sentença que julgou irregular a licitação e contrato aditivo celebrado na Prefeitura de Montemor e a construtora Terruel Limitada. A Secretaria de Diretoria Geral opinou pelo não provimento do recurso interposto. Em preliminar com esse recurso. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, a razão do apelo não merece acolhimento. Ressalta a proposta que, conforme estabelece o artigo 37 e 21º da Constituição Federal, as exigências de qualificação técnica devem ser restritas àquelas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, fato que, nesse caso, não estão evidenciados. Portanto, pelo não provimento do recurso ordinário. É o voto da discussão. Nova discussão e votação, aprovado. Passo a palavra agora ao ilustre conselheiro
Renato Martins Costa, dos itens 45 a 69 da pauta. 45, uma representação de Sodexo Paz do Brasil, apontando possíveis irregularidades na Câmara Municipal de Socorro, no tocante à contratação direta por dispensa de licitação da empresa Ticket Serviços, fornecimento de cartão de refeições. Majoritariamente a instrução é no sentido da procedência da representação, matéria recorrente em nossas pautas. Eu acompanho tais conclusões, julgo procedente a representação e irregularidades às despesas empreendidas. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Com relatórios e votos individualizados, itens 46 a 48. Termos de aditamento a contrato da Prefeitura de Itu com EPO, Saneamento Ambiental, execução contratual Prefeitura de Matão com a Companhia Matonense de Saneamento e pregão presencial, contrato e termo de aditamento, Prefeitura de Piracicaba com Works, Construção e Serviços. A instrução foi convergente no sentido da regularidade. Os meus votos acompanham com as recomendações e determinações pertinentes. Em discussão, não havendo discussão e votação, os votos estão aprovados. Os itens 49 e 50 eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. É regimental. 51, concorrência e contrato, Prefeitura de Santo André com Versátil Engenharia, objeto serviços de manutenção continuada, preventiva e corretiva em assentamentos precários. A instrução é dividida. 8 empresas participaram, 5 inabilitadas, o que enseja a verificação da existência de cláusulas editalícias potencialmente restritivas. Nessa seara, verifico que nas alegações ofertadas pela defesa não foi comprovada a viabilidade de aglutinação em um mesmo objeto de obras de urbanização e serviços sociais de remoção e assentamento de famílias. Ainda, a exigência de comprovação de capacitação técnica extrapolou o disposto na súmula 30 desta Corte, bem como a exigência de atestados acompanhados por CAT para comprovação operacional desbordam dos preceitos das súmulas 23 e 24. Voto pela irregularidade. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. 52, dispensa de licitação e contrato, Prefeitura de Jundiaí com a Companhia de Informática Local, execução de serviços de TI. Instrução dividida. Eu entendo cumpridos os requisitos do inciso 8º do artigo 24 da Lei de Licitações, inclusive justificando o preço contratado mediante confronto entre os valores ofertados pela Companhia de Economia Mista Municipal e aquele escolhido junto a 2 empresas privadas. Voto pela regularidade. O voto está em discussão. Não havendo discussão e votação, o voto está aprovado. 53, Câmara Municipal de Tupi Paulista, Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, cartões Visa Vale, dispensa de licitação e contrato, com a instrução, voto pela irregularidade. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. 54, dispensa de licitação e contrato, Prefeitura de Cravinhos com o Banco Nossa Caixa S.A., prestação de serviços bancários, processamento de folha de pagamento de servidores municipais ativos da administração direta. A instrução foi pela irregularidade, foram apresentados memoriais ao seu final. Posicionamento majoritário da jurisprudência dessa Corte é no sentido da irregularidade, e eu o confirmo nessa decisão, já que a instituição contratada ela não foi constituída para atender às necessidades da administração pública, mas explora atividade econômica mediante atendimento de diversos interessados, o que inviabiliza a contratação direta. Voto pela irregularidade. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. 55, concorrência, contrato, Prefeitura de Barueri com layout, promoção e publicidade, prestação de serviços de comunicação nas áreas de criação e veiculação publicitária. A instrução é pela irregularidade. A origem esclareceu alguns pontos, porém outros remanescem e, a meu juízo, comprometem a integralidade do procedimento. Refiro-me à precariedade do orçamento básico e ausência de pesquisa de preços, já que a origem limitou-se a apresentar 2 documentos para balizamento da contratação em análise. O relatório Mídia Dados 2007, do qual constam os custos para veiculação de publicidade em diversos meios de comunicação, e a dotação orçamentária dos valores estimados,
com gastos em serviços de propaganda institucional para os anos 2007 e 2008. Não há nos autos qualquer pesquisa demonstrando os preços cobrados por agências de publicidade para esses serviços. Também não foi afastada a apontada subjetividade nos critérios de análise de propostas técnicas. Como bem observado por SDG, a jurisprudência desta Corte encontra-se no sentido de que, em contratações de serviços de publicidade por melhor técnica, devem ser adotadas as diretrizes contidas na Instrução Normativa 795 da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que fixa os quesitos da proposta técnica, os aspectos a considerar no seu julgamento e a pontuação máxima e mínima de cada item analisado. Voto pela irregularidade. Em discussão. Nova discussão e votação. Aprovado. Em conjunto, 56 e 57, senhor presidente. Regimental. Pregão presencial, contrato, termo de aditamento, Prefeitura de Americana com Nutricional e Comércio de Alimentos. Objeto fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis para distribuição às unidades escolares. Sobre a matéria em si de representação apresentada pelo Ministério Público Estadual. A instrução é pela irregularidade e procedência da representação. Aqui, a impropriedade apontada é relativa à contratação de empresa constituída pelos mesmos sócios de outra, declarada inidônea, no caso a declaração foi de inidoneidade, pelo município de Bauru, o que, a meu juízo, contamina todos os atos em julgamento. Importante ressaltar que a Prefeitura de Americana tinha conhecimento do fato através do recurso interposto pela empresa comercial João Afonso Limitada. Ademais, é sabido que, quando evidenciado que as empresas apresentam o mesmo quadro societário e objeto, tendo sido constituída uma nova para evitar os efeitos da aplicação da pena de declaração de inidoneidade à outra, a administração pública está autorizada a desconsiderar a personalidade jurídica para fins de inabilitação por ato administrativo, em atenção ao princípio da moralidade. Nesse sentido, o voto invoca julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Voto pela procedência da representação, irregularidade do pregão, contrato e aditamento, procedência da representação e aplico multa de 200 UFESPs ao responsável, propondo que cópia da presente decisão seja encaminhada ao Ministério Público do Estado. Em discussão, em votação, aprovado. 58, dispensa de licitação por emergência e contrato, Prefeitura de São Sebastião com LaserTech Comercial, prestação de serviços de instalação de radares, medidores de velocidade naquele município. A instrução é pela irregularidade. Previsibilidade dos serviços a serem prestados ensejaria que a administração adotasse providências tendentes à realização de certame no seu devido tempo. Esse ajuste foi celebrado em 29 de julho de 2009, ao passo que o certame licitatório deflagrado para a realização dos serviços teve início somente no exercício de 2010, o que acaba por acentuar a objeção em comento. Voto pela irregularidade, aplico multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, nova discussão e votação, o voto está aprovado. 59, prestação de contas de recursos repassados em 2012 pela Prefeitura de Pederneiras a diversas entidades do terceiro setor. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão, nova discussão e votação, voto aprovado. 60, contas da Câmara Municipal de Sebastianópolis do Sul, exercício de 2013, cumpridos os aspectos legais e constitucionais, com unanimidade da instrução, voto pela regularidade com ressalva. O voto é pela regularidade com ressalva, que está em discussão, nova discussão e votação, o voto está aprovado. 61, contas da Câmara Municipal de Aparecida do Oeste, exercício de 2013. Problema desta Câmara Municipal está no quadro de pessoal. 100% dos servidores ocupantes de cargo em comissão, com atribuições que não possuem as características constitucionalmente exigíveis. Constata-se aqui, senhores conselheiros, que desde 2005 o tribunal vem apontando a necessidade de correção nesse ponto específico, sem que qualquer fruto tivesse sido colhido de tais recomendações. Julgo irregulares as contas. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. 62, Câmara Municipal de Pontal, contas de 2013. Houve divergência na instrução
especialmente pelo douto Ministério Público, que verbera, sob ponto de vista formal, com razão, o fato da revisão geral anual ter sido feita por resolução e não por lei em sentido estrito. A administração reconhece a falta, noticia a adoção de providências no sentido de que ela não se repita, e eu acho que em abono do administrador, eu não percebi nenhum tipo de intenção de distinguir ou privilegiar os próprios edis, o que me chamaria a atenção, né? Na medida em que a resolução se esgota no âmbito do legislativo e sem a sanção do executivo poderia se imaginar que estavam tentando contornar alguma dificuldade nesse sentido. Mas os edis não foram favorecidos. Essa revisão geral foi apenas outorgada aos servidores, o que me leva a propor que se releve com uma firme recomendação o fato e aprove as contas com ressalva. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. 63, Prefeitura Municipal de Saltinho, contas de 2013. Também aqui, unanimemente se reconheceram cumpridos os aspectos constitucionais e legais, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, numa discussão e votação, aprovado. 64, Prefeitura de Águas de São Pedro, 2013. Aqui há um aspecto insuperável, que é a aplicação de recursos do Fundeb. Não se atingiram os 95% no final do exercício. Chegou-se a 94,02%. E a aplicação do primeiro trimestre, que já dificilmente poderia suprir, ela igualmente não chegou aos 5%, parou em 4,98%. Isso me leva a propor a emissão de parecer desfavorável, infortunadamente. Em discussão, numa discussão e votação, aprovado. 65, Prefeitura de IEP, contas de 2013. Um ponto foi verberado na instrução, que foi a questão dos precatórios. Mas, a meu juízo, a municipalidade conseguiu provar o cumprimento de suas obrigações também nesse aspecto. Os pagamentos realizados atingiram R$ 780 mil, 626 e alguma coisa, débitos de exercícios anteriores, 153.541, 2013. A origem apresentou certidão do Poder Judiciário que dá conta de acordo realizado entre a Prefeitura e o Tribunal de Justiça em 13 de novembro de 2013, objetivando a quitação de diferenças em aberto dos anos de 2010, 11, 12 e 13, incluindo-se também o valor relativo ao mapa orçamentário do ano. Observo, consoante informações obtidas junto ao Tribunal de Justiça, o DEPRE, que a primeira parcela com vencimento em dezembro de 2013 foi depositada em 14 de 11 de 2013 na conta vinculada ao TJ. Assim, verifica-se a vontade do administrador em regularizar as pendências judiciais, apontando ainda, consoante informada pelo Tribunal de Justiça, que os pagamentos realizados no exercício ultrapassaram a dívida de 2013. Sendo assim, sendo esse o único ponto que efetivamente comprometia a matéria, eu voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, não em discussão e votação, o voto está aprovado. 66 e 67 são embargos de declaração apresentados pelo ex-prefeito de Garça quanto à decisão que julgou irregulares pregão, contrato, termo aditivo e procedente representação incidente sobre a matéria. Eu conheço dos embargos em preliminar. Em discussão, votação conhecido. O caráter nitidamente infringente do apelo, nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 68, recurso ordinário, interpôs-se decisão que negou o registro de admissão de uma servidora que teria acumulado remuneração. A instrução é pelo não provimento, eu conheço em preliminar. Conhecido. O acúmulo teria sido o seguinte: na Prefeitura de Salto, a servidora foi nomeada como auxiliar de desenvolvimento infantil. Mas, ao mesmo tempo, ela era recreacionista do Centro de Desenvolvimento do Portador de Deficiência Mental de Itu. Quando da interposição do recurso, comprovou-se que ela não estava mais em nenhum dos dois lugares. Então, me parece que a negativa de registro, do ponto de vista formal, realmente cabível, ela geraria eventualmente uma consequência muito grave.
E, principalmente, que não há nos autos nenhum apontamento de que não houve efetiva prestação de serviço, seja num lado, seja no outro. Eu dou provimento nesse sentido. Em discussão? Nova discussão e votação. Aprovado. Por fim, recurso ordinário do prefeito de Guapiaçu contra a sentença que negou o registro de admissões por tempo determinado no exercício 2013. Instrução divergente, conheço em preliminar. Conhecido. Me parece que aqui não é possível se dar provimento ao recurso, porque a prefeitura contratou por tempo determinado, mas registrou a vigência dos contratos por prazo indeterminado. Como a necessidade é permanente, então se fez o processo seletivo abreviado, mas não se estabeleceu o prazo. Eu sempre vou precisar. Ora, se sempre vai precisar, contrata por concurso público, cria o cargo efetivo. Então, eu não dou provimento. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Passo agora a palavra ao subsídio conselheiro Sami Wurman, para os itens 70 e 81 da pauta. Senhor presidente, o item 70, eu peço sua retirada de pauta. É regimental. Item 71, termos aditivos ao contrato firmado entre a Prefeitura de Atibaia e a construtora Etama Limitada, tendo por objeto a execução de obras de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem em bairros do município. Na primeira Câmara, em 2008, foram julgados irregulares tanto concorrência quanto contrato e decisão do Pleno, de 2014, negou provimento ao recurso. Meu voto é pela irregularidade dos termos de aditamento. Em discussão? Nova discussão e votação, aprovado. Item 72, contas da Câmara de Ibitinga relativas ao exercício 2011. Diante das falhas apontadas pela fiscalização, houve notificação das partes, apresentação de justificativas, sendo a principal falha o fato de ter havido reajuste do subsídio do presidente da Câmara, incidente sobre um valor fixado por meio de lei que teria sido anteriormente revogada. Tanto a TJ quanto sua chefia e Ministério Público opinaram pela regularidade das contas em exame. Meu voto acompanha os órgãos instrutivos pela regularidade das contas na mesa da Câmara, com as recomendações aqui transcritas. Em discussão, nova discussão e votação, o voto está aprovado. Item 73, contas anuais da Câmara de Águas de São Pedro, de 2012. Houve a comunicação de uma série de irregularidades pela fiscalização, a principal delas tendo sido a concessão de revisão geral anual mediante 2 atos, atos da mesa, sem edição de lei específica, em descumprimento do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, aplicação de revisão de 5,54% sobre os vencimentos do pessoal efetivo e aos vereadores, deixando à margem os servidores comissionados. A TJ considera grave a concessão de revisão geral aos agentes políticos e servidores efetivos em detrimento dos comissionados e é pela regularidade desde que a origem comprovasse o ressarcimento de valores correspondentes à revisão. Já o Ministério Público, diante da concessão de revisão geral anual por meio de atos da mesa e apenas aos servidores de cargo efetivo e vereadores, ao invés de ser realizada por lei com inclusão dos comissionados, também é pela reprovação, por sua vez, das contas com determinações e recomendações. SDG, por sua vez, é pela regularidade. De início, vou para o voto, cabe o registro de que o Legislativo de Águas de São Pedro atendeu ao limite estabelecido pelo artigo 20, inciso 3º-A da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, pois destinou 3,04% da sua receita corrente líquida às despesas com pessoal e reflexos. Também, a Câmara utilizou 58% da receita realizada com folha de pagamento, de acordo, portanto, com o artigo 29A e parágrafo 1º da Emenda Constitucional 25, assim como o total de gastos do Legislativo atingiu 5,95% do somatório da receita tributária e transferências. Os óbices apontados nos itens regime de adiantamento, gastos com combustíveis e atendimento à lei orgânica podem ser objeto de recomendações. Em relação às impropriedades referidas ao quadro de pessoal, a próxima fiscalização deverá verificar a implementação das medidas anunciadas. Em relação à remuneração dos agentes políticos, a fiscalização informa que os subsídios de vereadores e presidentes da Câmara foram regularmente fixados por lei municipal 1392 em 2008.
Ainda sobre o tema remuneração, a instrução processual revelou que no exercício o exame legislativo concedeu revisão geral anual por meio de atos da mesa, realmente de 5,54%, apenas incidindo sobre o quadro efetivo e dos edis, ficando à margem os cargos em comissão. Portanto, sou pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Águas de São Pedro e aplicação de multa de 200 UFESPs. O voto está em discussão. Não houve discussão e votação. Aprovado. Item 74, contas anuais da Câmara de IEP de 2012. Foram verificadas uma série de falhas, os responsáveis foram notificados. A TJ foi pela regularidade, enquanto MPC foi pela rejeição dos demonstrativos. O meu voto acompanha a TJ e é pela regularidade com ressalva das contas da mesa da Câmara Municipal de IEP, em 2012, com a determinação e recomendações que integram o corpo do referente voto. Em discussão, não houve discussão e votação, o voto está aprovado. Item 75, contas anuais da Câmara de Mineiros do Tietê de 2013. A principal falha apontada pela fiscalização foi o fato de a ocupação de cargos em comissão equivaler a 100% do total de cargos preenchidos. A TJ, segmento jurídico, ainda aponta que a irregularidade do corpo funcional foi alvo, inclusive, de intervenção da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social de Jaú, com determinação à Câmara para promover esse concurso público em 60 dias, contados desde o início de 2013. Essa recomendação não teria sido seguida, o certame não foi sequer realizado. Para o Ministério Público de Contas, a inadequação no quadro de pessoal impõe determinação à edilidade para que realize concurso, mas MPC é pela aprovação das contas. Meu voto é pela irregularidade das contas da Câmara com aplicação de multa de 200 UFESPs. Em discussão, não houve discussão e votação, aprovado. O item 76, contas da Câmara Municipal de Tuiuti, relativas ao ano de 2013. A principal falha, novamente, é quadro de pessoal. No exercício de 2013, o quadro de pessoal da Câmara era composto somente por cargos em comissão, em afronta ao artigo 37 da Constituição, contratação de servidores em comissão para, inclusive, atividades rotineiras e típicas de cargos permanentes, contrariando o estabelecido pelo inciso 5º do artigo já citado da Constituição Federal. Essa foi a principal falha. Os órgãos técnicos da Casa foram pela aprovação, no entanto, entendo que essa falha é grave o suficiente para macular as contas e sou pela irregularidade das contas da Câmara. Em discussão, não houve discussão e votação, aprovado. O item 77, contas anuais da Prefeitura de Lavrinhas de 2013, foram apontadas falhas pela fiscalização. No entanto, órgãos técnicos da Casa foram unânimes pela emissão de parecer favorável e o meu voto é, nesse sentido, pela emissão de parecer favorável. Em discussão, não houve discussão e votação, o voto está aprovado. Item 78 e 79, peço sua retirada de pauta. É regimental. Item 80, Leão e Leão Limitada opuseram embargos de declaração em face do acórdão da primeira Câmara, que em sessão de novembro de 2014 julgou regular a concorrência, 10 de 2007, irregulares o contrato decorrente e os aditivos 1º, 2º e 3º em função dos princípios da assessoriedade. Preliminarmente, conheço do recurso interposto contra essa decisão. O recurso está conhecido. No mérito, inexistem as apontadas contradição e omissão no arresto combatido, sou pela rejeição dos embargos. Em discussão, sem discussão e votação, aprovado. E por último, senhor presidente, o item 81. Trata-se de recurso ordinário interposto contra sentença que aplicou multa ao responsável relativo a apartado para o exame do cálculo de gratificação de chefia paga a servidores do
executivo da Prefeitura de Leme. A sentença condenou os pagamentos da mencionada gratificação, calculada não somente sobre o vencimento dos funcionários, mas também sobre outras verbas atribuídas aos servidores que ocupavam cargos de chefe de divisão e de setor da Prefeitura, em descompasso com o artigo 8º da Lei Complementar Municipal 53/92. Embora não tivesse ordenado a restituição dos valores envolvidos, a decisão fixou prazo para que o prefeito encaminhasse informações sobre as medidas adotadas para cessar o procedimento, sob pena de cominação de sanção pecuniária. A ausência de documentos nos autos que demonstrasse o cumprimento da determinação motivou a aplicação de multa, sentença de 200 UFESP, ao chefe do Executivo de Leme, Sr. Wagner Ricardo Antunes Filho. Em recurso ordinário, o responsável afirma que a metodologia de cálculo do valor da gratificação em decorrência do exercício da tal função de chefia, havia sido regularizada por um decreto, o decreto 4752 de 2002, e devidamente aplicada a partir da folha de janeiro de 2005, anteriormente, portanto, ao início de sua gestão junto ao Executivo, ocorrida apenas em 2006. Segundo o recorrente, atendimento à notificação expedida pelo então conselheiro Renato Martins Costa, documentos comprobatórios da efetiva correção do aludido defeito foram encaminhados a esse tribunal já em 2011. Assim, não teria o responsável concorrido para qualquer incidente. A TJ, chefia e STG foram pelo conhecimento e provimento do recurso. Preliminarmente, desconheço do recurso. No mérito, acompanho os órgãos instrutivos e voto pelo provimento do mesmo. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Encerrado a hora do dia, eu consulto os senhores conselheiros se querem fazer uso da palavra. Não desejando, eu consulto o doutor João Paulo Jordano, do Ministério Público de Contas, se deseja específico algum item. Não. Não havendo interesse, agradeço a todos e declaro encerrada essa sessão.